Olá, muito bom dia. Que o Senhor nos abençoe no seu bondoso e eterno amor. Vamos fazer o comentário da lição de número 7. Lição de número 7, que é a lição do dia 16 de maio de 2021. Tema da lição: a santidade de Deus. Texto áureo. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai-o, o Senhor, na beleza da sua santidade. Salmo 29, versículo 2. Verdade aplicada. Quando somos corrigidos pelo Senhor, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Os 3 objetivos desta lição: mostrar a qualidade ou a virtude de ser santo, ensinar que Deus não admite misturas ou contaminações e deixar claro que precisamos buscar a santificação. Os textos de referência aqui escolhido pelo comentarista dessa lição: Êxodo capítulo 15, versículo 11. Isaías capítulo 6, versículo 3 e 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e versículos 16. Eu me chamo Presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus de Madureira, em Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe aí você que me acompanha sempre aí nos estudos bíblicos da lição de escola dominical. É um prazer ter você comigo aqui. Gratidão a Deus pela sua vida. Vamos ao texto da lição, no subsídio 1 da lição. Santidade, pureza e retidão. Santidade, pureza e retidão. Aqui, Ezequias Soares, na teologia sistemática da CPAD, ele fala que Deus ele é o quê? Absolutamente santo. Pense numa pessoa que ele é santo por completo e que jamais se mistura com alguém. Que jamais se mistura com alguém. Né? Mostrar a qualidade ou a virtude de ser santo, que é o primeiro objetivo. Santidade. Lembra que nós falamos que santidade é um dos atributos de Deus? Pois bem, santidade está ligado a atributos comunicáveis. É santidade, misericórdia, fidelidade, amor, justiça, graça. Esses atributos estão ligados a atributos comunicáveis, né? Aleluia. São relacionados com atributos comunicáveis. Lembrando que atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com o homem. Deus é separado do pecado totalmente. Deus ele é separado totalmente do pecado. Comprometido com sua honra. Então ele criou algo para exatamente não ser comprometido totalmente com o pecado do homem. Deus ama o pecador, lembrando, mas não ama o pecado. Deus nunca está comprometido ou relacionado a qualquer coisa impura ou indigna. Onde tem uma coisa impura ou indigna, o homem está, mas Deus não está. Deus não está. No momento que tem coisas impuras e indignas, Deus não pode estar no lugar desse, porque Ele é santo. Ele é santo. Aleluia! Lembra quando o sumo sacerdote entrava no santuário? Pois bem, naquele bonezinho que ele usava na cabeça, né, tinha uma lâmina de ouro. E naquela lâmina de ouro era escrito assim, estava escrito: santidade ao Senhor.
uma placa de ouro ou uma lâmina de ouro presa na mitra, a cabeça do sumo sacerdote. Toda vez que ele entrava no Santo dos Santos, né, lá estava escrito santidade ao Senhor. Êxodo 28, versículos 36 ao 38, você vai encontrar essa referência aí que eu falo aí. João 17, versículo 19, Jesus, quando esteve na terra, ele também falou sobre santidade. Ele também falou sobre santidade. Depois nós vamos ver esse versículo aqui, nos próximos tópicos lá na frente. Nós vamos comentar novamente esse versículo aqui de João 17, versículo 19. Atributo ou santidade de Deus exige que os pecadores estejam separados dele. Atributos ou santidade de Deus exige que os pecadores estejam separados dele, a menos que esses sejam justificados pelos méritos de Cristo, sendo feitos santos nele. Isaías 40, versículo 25, também João 17, 11, aparece novamente João 17 aí, e Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Próximo tópico, que é o tópico 1 da lição, né? É o tópico 1 da lição. Nós falamos aqui o preâmbulo, né? O preâmbulo da lição. Agora vamos para o tópico 1 da lição, que é exatamente santidade, pureza e retidão de Deus. Definição de santidade de Deus. Deus é totalmente santo. Segundo, sua santidade é infinita. Terceiro, não tem outro igual. Faz parte de sua essência. Você conhece um outro ser mais santo do que Deus? Na terra não tem ninguém. Não tem ninguém. Aleluia. O próprio salmista declarou que não existe ninguém no céu e na terra santo além de ti. Portanto, o único que é perfeitamente infinito em santidade é Deus e não existe mais ninguém. Como Deus é santo, exige também santidade do seu povo. Se tem uma coisa que Deus, em toda a Bíblia Sagrada, exige do seu povo, é santidade. A palavra santidade ou santificação significa separado. Separado. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, o profeta Isaías diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. O que separa o homem de Deus é exatamente o pecado. É exatamente o pecado. Levítico 19, versículo 2, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Hebreus 12, 14, segui a paz com todo. Segundo passo, a santificação. Por quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então precisa ser santo. Santidade. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. A origem vem do latim sanctitate, qualidade ou estado de quem é santo. Pureza, virtude. No grego é rosiastes. Isso está lá em Lucas capítulo 1, versículo 75. E Efésios capítulo 4, versículo 24. A tradução da palavra santidade no grego. Rosiastes. Raziago. Santificado. Aparece duas vezes em Mateus 6, 9. E aparece em Lucas capítulo 11, versículo 2. Né? Aparece lá em Lucas capítulo 11, versículo 2. Aparece a palavra santificar 26 vezes. Depois também tem Isaías capítulo 5, versículo 16. A santidade deve fazer parte da nossa vida. Quando fala que a santidade deve fazer parte da nossa vida, significa nossa conduta tem que ser irrepreensível, de modo a não dar escândalo ou mau exemplo para os demais, tanto de fora como de dentro.
Aleluia. Aleluia. Santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro fala isso aqui na sua epístola, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, santo em toda maneira de viver. Tópico 1.1, Deus, ele é perfeito. Deus é perfeito. Deus não comete erro. Não. Já viu Deus cometer atrocidade por aí, erro por aí? Não comete. Deus nunca falha. Você já viu Deus falhar em alguma coisa? Também não. Santidade é sua marca ou sua qualidade. Tudo tem uma marca, não tem? Tudo que você encontra por aí tem uma marca. Deus tem a sua marca e é uma marca inquestionável. Ninguém pode questionar a sua santidade. Ele também não tem mancha. Ele não tem pecado. Ele é santo. E são qualidades, eu estou falando de qualidades de Deus, que fazem parte da sua santidade. Santidade também faz parte do seu caráter. O pecado não entra na sua presença. O pecado não entra na sua presença. A Bíblia fala que o pecado cheira mal diante das narinas de Deus. Não entra na sua presença. Mas o que se santifica entra em sua presença. Isaías 59, 2. Se você se santificar, ou seja, se separar das impurezas, impiedade e coisas imundas, aleluia, aí você pode entrar na presença de Deus. O contrário, não. O pecado separa o homem de Deus, ou faz divisão. Existe uma barreira entre o homem e Deus, que é o pecado. Mas Deus, ele está sempre procurando o homem para se relacionar com ele. A justificação trouxe paz com Deus. O intermediador para trazer essa paz entre o homem e Deus foi Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1, Hebreus 12, 14, Romanos 12, versículo 1 e Levítico 20, 26. Para se aproximar de Deus, precisamos se afastar da impureza e do pecado. Tem muita gente enganada por aí. Vive uma vida de pecados e acha que no outro dia seguinte se aproximou de Deus. Não, não é isso não. Você tem que se afastar. Um dia você é santo, no outro dia você comete pecado. Um dia você se santifica, no outro dia você comete pecado. E assim vai, sucessivamente. A santificação é todo dia. É todo dia. Aleluia. A Bíblia ensina que nós devemos ter uma vida de repreensão. Termos uma vida irrepreensível. De modo que ninguém ache em nós nenhuma falha, nenhuma brecha, nenhum erro. Tópico 1.2 da lição. Deus é absolutamente isento do pecado. A única pessoa em todo o universo, em todo o mundo, o planeta, que nunca pecou e é isento de qualquer pecado é Deus. É Deus. Aleluia. Deus não se contamina, nem tem impureza. Por isso ele não aceita se relacionar com pessoas impuras. Está enganado se achar que Deus ele é obrigado a se relacionar com você, com seu estado pecaminoso. Precisa se santificar, homem. Precisa se santificar, mulher. Homem da boca suja. Mulher da boca suja. Precisa se santificar. Lavar a sua vestidura. Bem-aventurados são, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Precisa se santificar, se purificar, homem da boca suja, que vive nas rodinhas falando palavrão. Mulher da boca suja, que vive nas rodinhas, nos ônibus, nas esquinas, falando palavrão. No outro dia está lá na igreja cantando, pulando reteté. Vá se consertar.
Vá se santificar. A santificação não é um dia só, não. Hoje você santifica e amanhã você comete pecado. Aí depois da manhã você comete pecado, depois no dia você santifica, né? Não, a santificação é todo dia. Salmo 1 da Bíblia. Vai examinar o Salmo 1 da Bíblia. Né? Que o Salmo 1 da Bíblia é uma advertência. E aquele Salmo 1 da Bíblia ele não está falando para pecador, não. Está falando para o crente mesmo. Lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não é para o pecador, não. Salmo 1 da Bíblia é uma advertência para o povo de Deus. Aleluia. Então, tópico 1.2, Deus ele é absolutamente isento do pecado. Deus não peca, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. O pecador, para se aproximar, precisa dele para se santificar. Ou precisa se santificar para se aproximar dele. Sem esse processo, não pode se aproximar de Deus. Deus criou a santidade para, através dela, o homem se aproximar dele. Santificar significa qualidade ou virtude de santo. O que é preciso para santificar? Vigiar, estar atento quanto aos perigos. Orar, ter uma vida de comunhão com Deus. Terceiro, fugir do pecado para que não entreis em tentação. Josué capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos. Aqui é uma ordem imperativa de Deus, transmitida para o líder, que seria repassada para o povo. Santificai-vos. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, para Deus fazer maravilhas no meio do seu povo, precisa o homem e a mulher fazer o quê? Se santificar. Se separar do pecado, da imundícia. Levítico 11, versículo 44. Tópico 1.3. A santidade de Deus exige que ele julgue o pecado. Se tem uma coisa que ele criou, foi exatamente essa lei. Por ele ser santo, ele vai julgar o pecado. Isso aí não adianta. Adianta as pessoas dizer, mas Deus é amor, Deus é amor. Aí sai pecando a torto direito, Deus é amor, Deus é amor. Ele é santo, mas ele julga o pecado também. Não vai nessa não. Aleluia. Porque Deus não aceita o pecado, porque ele é santo. Por que Deus não aceita o pecado? Porque ele é santo. E por ele ser santo, ele jamais pode aceitar o pecado. A sua santidade não aceita o pecado. O que desagrada a Deus? A mistura com outros povos, com seus costumes, sempre despertaram a ira de Deus. Tem uma coisa lá no Velho Testamento que sempre despertou a ira de Deus. A palavra ira significa descontentamento, desprazer. Então, se tem uma coisa que Deus ficou descontente, desprazeroso, foi com o quê? E provocou a sua ira? Foi a mistura com outros povos pagãos. E isso trouxe um sofrimento muito grande para a nação de Israel. Continua trazendo um sofrimento muito grande para a terra nos dias de hoje. Mistura de pessoas crentes com ímpios, com incrédulos, fazendo a mesma coisa que eles. Isso desagrada a Deus. Não vai nessa, não. Isso desagrada a Deus. Deus fica descontente ou irado, zangado com uma coisa dessa. Aleluia. Por ele ser santo, não se mistura com idolatria, impiedade ou desobediência. Ele fala no livro de Isaías, né? Eu, o Senhor, não divido a minha glória com ninguém. Aí tem a advertência de Deus no Velho Testamento e a advertência de Deus para hoje também. Deus pune a idolatria, a impiedade e a desobediência. Hebreus 12, 29. Deus ama, mas também cumpre sua justiça. Deus cumpre sua lei da santidade que ele criou. Sua ira, ou seja, sua insatisfação com o pecado e sua insatisfação com a injustiça do homem. Deus é justo. Isaías 6, 3. Deus nos convida a ser santo.
livres do pecado pela graça e pelo amor dele. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, Levítico 11, 45, Levítico 19, 2. Deus é santo, exige santidade também do seu povo. Aleluia. Tópico 2 da lição. Santidade, beleza e glória de Deus. Santidade, beleza e glória de Deus. Nesse tópico 2 aí é o segundo objetivo da lição atrás, que é ensinar que Deus não admite misturas e contaminação. Deus não admite. A palavra admitir significa aceitar. Deus não aceita em hipótese alguma e está acabado. Não adianta que Deus ele é obrigado a aceitar, não. Deus não aceita. Há uma frase numa música popular do mundo que diz assim, ó, tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio. Deus já deve estar com a paciência cheia. Ou trocando a palavra aí, que diz o termo da música, pela palavra paciência. Deus deve estar com a paciência dele cheia ou esgotada de tanto ouvir tanta coisa. Há muita coisa que a pessoa acha que Deus está para abençoar, ou que Deus é obrigado a abençoar. Não. Por ele ser amor e misericórdia e longânimo, ele não é obrigado a aceitar o erro do homem. E muito mais se misturar em impurezas e contaminações. Deus não se mistura, porque ele é santo. Ele é santo. É o tópico 2. Tá? Aqui Moisés está maravilhado da beleza. Moisés aqui no tópico 2, ele admira a beleza da glória de Deus em santidade. Ele fala que ninguém há semelhante ou igual a Deus em santidade. Moisés está aqui admirado, que não tem ninguém em beleza e em santidade igual a Deus. Que ele é único. Que ele é único, infinito em todo o universo. Não tem ninguém igual a ele. Não só Moisés faz essa declaração, mas a gente vê o salmista também falando, a gente vê também no Novo Testamento também, Paulo exaltando a magnificência de Deus, a glória de Deus. Paulo também, ele fica maravilhado com o poder de Deus, com a beleza de Deus, com a santidade de Deus. Beneficência, ação de realizar benefício, ação de quem busca o bem, de quem busca ajudar o próximo. Com tua força levaste a santidade. Deus trazendo o povo para ele ser santo, ou alertando o povo para o povo ser santo. Moisés exalta a Deus em sua santidade. Aqui, Deus triunfa sobre os deuses do Egito. Por isso que ele fala que não há ninguém maior. Entre os deuses não há ninguém. Tanto é que a palavra deuses está com letra minúscula, porque não é nome de pessoa. Não é nome de pessoa. Né? Não tem ninguém no meio dos deuses maior do que Deus, mostrando sua supremacia e sua superioridade sobre todos. Né? Temerosos em seus louvores, que não pode e que não deve ser louvado sem respeito. Até para louvar a Deus, deve ter respeito quando for louvar o nome do Senhor. Você não está louvando o nome de uma pessoa qualquer, não. De um ser humano qualquer, não. Mas você está prestando louvor, honra e adoração a um Deus que é infinitamente e absolutamente santo. Aleluia. Moisés fazendo uma comparação entre Deus e os deuses. Moisés exulta a Deus no Salmo 89, versículo 6. Nem no céu, ninguém se compara a ti. Ninguém. Tópico 2.1 da lição diz: a santidade de Deus não sofre alteração. Se tem uma coisa que não muda em Deus ou altera em Deus, é a sua santidade. Isso nunca vai alterar em Deus. Pode alterar em mim. Eu posso alterar todo dia. Hoje eu me santifiquei. Amanhã, não. Depois da manhã eu me santifico. Depois da manhã, não. E assim vai sucessivamente. Deus não, ele é santo, santo, santo e santo. Aleluia. Isaías fala bem claro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Fala 3 vezes a palavra santo.
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Porque ele é santo, né? Ele não sofre alterações. Por mais que o pecador se torne infiel, Deus permanece fiel. Outra qualidade de Deus aqui no tópico 2.1, imutável, que não sofre mudança nem alteração. É um Deus imutável. Imutabilidade faz parte dos atributos também comunicáveis de Deus. Imutabilidade. Diferente do homem que muda os atributos ou qualidade de Deus, não. Duas coisas na imutabilidade de Deus. Primeiro, ele não mente. Ele não pode mentir. Segundo, ele fez promessa. E suas promessas não mudam. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é perfeito e não precisa de mudanças para melhorar em nenhum aspecto. Deus não precisa mudar nada, porque ele já é perfeito. Êxodo 3, 14, Malaquias 3, 6, Tiago 1, 17. Né? Tiago 1, 17. Imutável em propósitos e imutável em promessa. Santidade é a base de todos os seus atributos. Santidade é o quê? A base de todos os atributos de Deus. Tópico 2.2. A santidade de Deus não pode ser violada, confundida, nem questionada. Três coisas importantes. A santidade de Deus não pode ser violada. Ninguém viola. Ela é imutável, ela é pura. Ninguém muda, ninguém mexe nela. Segundo, ela não é confundida. E terceiro, não pode ser questionada. Santidade não violada. Ninguém viu Deus. Ninguém nunca o pegou em nenhum erro, porque Deus é perfeito. Santidade não pode ser questionada. Deus é Deus. Deus é santo. Os anjos não questionam, nem conseguem questionar Deus. Ninguém consegue. Sua santidade não pode ser confundida. Deus usa a santidade como base de regra em todas as suas ações. Os obstáculos de Deus. Os obstáculos da santificação. Tem dois obstáculos que podem impedir o homem de ser santo. É a falta de arrependimento e as tentações da carne. São dois obstáculos aqui que podem ou impedir o homem de ser santo. Falta de arrependimento e tentações da carne. Qual é a vontade de Deus para o seu povo? Santificação. A resposta está na própria pergunta. Êxodo 3, 5. Santidade aparece lá pela primeira vez em Êxodo 3, versículo 5. A santidade, comparada com a luz, que clareia toda a escuridão, ou área escura de nossa vida. Ele compara aqui a santidade como uma luz que clareia toda a área escura, onde tem escuridão, é comparado aqui, faz uma comparação com a santidade de Deus. Frase: santidade e pecados não podem ocupar o mesmo espaço. Ou a santidade domina o ambiente, ou o pecado toma conta de tudo. Tópico 2.3. A santidade de Deus é padrão e espelho para a sua criação. Padrão para a sua criação e espelho para a sua criação. Quando fala sua criação, está falando de quem? Será que está falando da árvore? Será que está falando dos pássaros? Será que está falando dos animais? A sua obra-prima, está falando da sua obra, a sua maior obra-prima, que é quem? O homem. Portanto, está falando, essa criação aqui está falando do homem. Do homem, é padrão para a sua criação, que é o homem, e é espelho para a sua criação. Deus é um exemplo. É um exemplo, é um espelho para o homem se espelhar nele em santidade. E também ele é um padrão, porque ele não é visto em nenhum erro, em nenhuma falha, em nenhum pecado. Então ele é um padrão. Padrão para quem? Para o homem. A imagem reflete sua semelhança. Deus, como santo, chama os homens à santidade. Deus, como ser santo, chama quem à santidade? Os homens. Inerente à obra de Deus ou inseparável. Né? Lugar de modo íntimo, inseparável. Aqui fala da santidade de Deus. Deus, ele é inerente ou inseparável. Inseparável. Promessa
que se cumprirá com o arrebatamento. Aqui tem uma promessa no tópico 2.3, que o homem ele só vai ser santificado não aqui nessa terra, mas quando o Senhor voltar. Essa promessa está em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 5, 23. Seja plenamente conservado irrepreensível para a vinda do Senhor, corpo, alma e espírito. E o apóstolo João, ele reafirma também na sua epístola, dizendo: amados, ainda não é manifestado o que havemos de si, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Tá? Aí tem referência também em Romanos 8, versículo 18 a 23, né? Esse evento vai acontecer, que fala do evento futuro que vai acontecer. Esse evento não aconteceu. Somos chamados para viver em santidade através da reconciliação. Mateus 5, versículo 48, 1 Pedro 1, verso 13 ao 17. Através de Cristo, a santidade é manifestada a nós. 2 Coríntios 7, 1, purificar nossa vida. Mateus 5, 48, sedes perfeito como perfeito é Deus. Buscar a perfeição todo dia através da santificação. Né? Todo dia através da santificação. E o tópico 3 da lição, a parte última da lição, santidade revelada na palavra. Santidade revelada na palavra. Como conhecer a santidade? Através da palavra de Deus. E também através do Espírito Santo nós podemos conhecer a santidade de Deus. Então, através desses dois modos ou modelo, nós podemos conhecer a santidade de Deus. Aí aparece uma palavra chamada acarreta aí no tópico 3, que significa o mesmo que causa, ocasiona, conduz, transporta, dirige, motiva e provoca. A verdade de Deus acarreta, ou seja, provoca ou causa na vida do homem o quê? Santidade. Aí tem também aí, eu coloquei aqui no tópico 3, advertência e santidade. Advertência à santidade. Isaías 1, verso 16 e 17. Lavai-vos, purificai, tirai, olha aí, cessai, aprendei, praticai, ajudai. Tem 9 ordens imperativas aí. 9. Fazei e tratai. 9 ordens imperativas aí. A imperativa. E eu coloquei isso aí como verbo imperativo ou verbo imperativo negativo. Por quê? São ações contrárias na vida do ser humano, que Deus está pedindo para eles retirarem, para poder se aproximar diante dele. Tópico 3.1 da lição: a santidade de Deus o faz amar o pecador, mas aborrece o pecado. Resumindo essa parte 3.1, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Né? A sua santidade, que é uma norma que ele criou, faz amar o homem. Resumindo aí, mas o pecado não. O pecado não. Tá? O pecado não. Sua santidade não impede de amar o pecador. Sua santidade requer separação entre o pecador e o pecado. Aí ele imputa a sua justiça através da soberania. Né? Aí, através disso, aí, ele justifica ou condena o pecador de acordo com a sua soberania. Né? Aí tem uma parte importante nesse tópico 3.1, que vai falar de testemunhas. Testemunhas aqui são pessoas que acompanham nossas ações e nossos atos. Hebreus 12, versículo 1, Romanos 12, 2. Né? Vai falar também de embaraço no tópico 3.1. Embaraço é tudo aquilo que nos impede de servir a Deus melhor. O que nos impede de servir a Deus melhor? O pecado. Né? Assim como foi com Adão, que pecou, Deus procura o homem para manter um relacionamento com ele. Aí existe uma barreira. Barreira é tudo aquilo que impede o homem de se relacionar com Deus, que é Isaías 59, versículo 2. O tópico 3.2 da lição 3.2 vai falar que a santidade de Deus aperfeiçoa o caráter do homem. 3.2, a santidade de Deus aperfeiçoa o caráter do homem, tá?
É apenas um resumo aí que o melhor nós vamos estudar aí na escola bíblica dominical no dia dessa lição. Nós somos santificados no temor do Senhor. Quem se relaciona com Deus deve santificar, ou seja, separar-se de tudo o que desagrada a Deus. E a última aqui, que é 3.3, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui Jesus está fazendo uma oração enquanto estava no mundo com seu discípulo e era os seus últimos momentos do seu ministério na terra, antes dele chegar à cruz. Então ele faz uma oração: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui Jesus fazendo uma oração a Deus, para Deus santificar o seu